Irmãos, nós estamos, repito, na lição de número 3. Hoje é 16 de janeiro do ano de 2022. Para os irmãos que estão vindo hoje, nós estamos tratando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Tema necessário, não só apenas para o conhecimento pessoal próprio, o conhecimento particular. Além desse conhecimento particular, ele edifica a igreja e te dá condições de ser um defensor da fé que você professa. O conselho de Pedro é para que possamos responder com mansidão, com esperança, mostrar a razão da esperança que nós temos da nossa fé. Então, é o conhecimento bíblico, é o conhecimento acadêmico, teológico, eles vão fundir-se e, claro, soprados pelo Espírito, que nos dá inspiração, nos dá unção para tratar do assunto quando necessário. Então, hoje eu já vou ler a introdução, na qual diz: a mensagem da Bíblia não contém erros. As palavras de Deus é incorruptível e por isso plenamente confiável. Logo, nessa lição temos o objetivo de mostrar que a Bíblia é verdade em tudo que diz. Quem põe seus ensinamentos em prática atesta a promessa da bem-aventurança, pois está em paz com Deus e consigo mesmo. A Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus, de que o ser humano precisa. Então, esse é um abreviado, e aí o autor já começa com convicto do material que está sendo tratado, que é a Bíblia, e da sua infalibilidade, da sua a confiança a ela dedicada. Na verdade, eu li a introdução do professor, né? Agora eu vou ler a introdução do aluno. A introdução do aluno vai dizer assim: infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Pega esses 3 pontos aí já para a gente começar a entender a veracidade dela relacionada a esses temas, a esses assuntos. Tanto em questões espirituais, históricas, porque todo o acontecimento em torno do Evangelho, da morte de Cristo, os acontecimentos estão na história, estão ao nosso alcance, não só pela Bíblia, mas também por outros livros diversos, né? E cientificamente também comprovado. Então esse é o argumento inicial. A Bíblia manda aí para... nessa lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Tópico de número 1, eu vou ler o primeiro tópico, depois nós vamos participando da leitura. O conceito de inerrância. Então a gente vai entender bem aqui, procurar entender bem esses 2 termos aí, essas 2 palavrinhas aí, a infabilidade e a inerrância, que apesar de serem parecidas, parecem ser iguais, mas cada um traz um significado distinto, diferente, que é importante saber deles. O que é a inerrância da Bíblia? O conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos e culturais e científicos, e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável: Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infabilidade
e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Alguém já abre, por favor, para dar um suporte, a referência do Salmo 19:7 e João 10:35. Eu vou achar o meu PDF aqui, que está aqui. Mas enquanto isso, irmãos, acho. Observação. É muito racional até certo ponto. O ímpio, aquele que não conhece, aquele que não tem uma intimidade com a Bíblia, como nós passamos a ter, e além do conhecimento da literatura, das escrituras, nós cremos que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Não precisa de argumentar muito com um menino que cresceu na igreja, que nasceu na igreja, cresceu, se desenvolveu. Você crê na Bíblia? Ele vai dizer prontamente: sim, eu creio. Você crê que o mar vermelho abriu, que aqueles milagres aconteceram? Eu creio. Então ele crê na Bíblia, nas histórias da Bíblia, toda a parte científica, histórica. Mas é natural que alguém não crente ele duvide. Mas a Bíblia, ela tem falha. Eles podem argumentar. Isso não é uma coisa assim de se admirar, e a gente tem que ter esse equilíbrio para responder. Mas para responder algumas questões, primeiro, como pregarão se ainda não ouviram, né? E como que a pessoa vai tecer um argumento se antes ela não foi envolvida por aquilo e tem uma convicção? Então, um dos pontos, primeiro, todo o processo da formação da Bíblia, que nós, em algumas aulas nós repetimos aqui, ela foi dada num período de 1.600 anos, 40 autores, de épocas diferentes. Eu sempre costumo usar essa expressão aqui, até esse gesto, uma engrenagem, né? Uma engrenagem tão perfeita que Antigo e Novo Testamento se encaixam perfeitamente na sua hermenêutica. O que é hermenêutica? Na Bíblia que interpreta a Bíblia, interpreta de uma maneira maravilhosa. Aí depois vem comprovações da arqueologia que se curva diante da Bíblia, a ciência que tem que afirmar, e cada dia sempre surge algo novo na ciência dizendo: isso aqui está relacionado à Bíblia em algum tempo, quando não criam em tais palavras. Agora, nós falamos em algumas lições anteriores sobre a inspiração da Bíblia. Apesar de terem sido escritas por 40 homens de épocas diferentes, períodos diferentes, personalidade diferente, entendeu? Totalmente. Ela é inerrante porque ela é inspirada. Troca aí um pouquinho a palavra inspirada por sopro. Ela foi soprada por Deus. Ela foi soprada por Deus. Mesmo que nós não conheçamos Deus numa totalidade, eu te pergunto: Deus erra? Deus falha? Não, ele é imutável, sem sombra de variação. Tiago diz no 1,17, sem sombra de variação. Então quem soprou as palavras não usou as pessoas como robô, mas quem soprou foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus, e Deus não erra. Então implica que as palavras que são contidas na Bíblia, elas não têm falha. Isso aumenta a minha fé. A referência está aí? Salmo 19:7, por favor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho, então intercambia testemunho e lei, trazendo a mesma ideia. Nós chamamos isso de paralelismo, não é isso, pastor? A primeira ideia repete na segunda ideia, reforçando o que o texto está dizendo, né? Então, a outra referência, por favor, para a gente já ir para o número 2. Obrigado. Por favor. 10:35. Enquanto o irmão acha, interessante, né? Nós estamos aqui usando um material teológico, que é a revista,
embasados ao lado da Bíblia. Então todo argumento que nós usamos, porque nós somos bíblicos, não adianta, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu queria um conselho. Daí eu falei assim: a Bíblia. Aí a pessoa: mas você não tem nada fora da Bíblia para mim? Eu falei assim: não tem jeito, é a Bíblia que dá o conselho melhor, que diz. Então nós somos bíblicos, sim. João 10:35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Tem outra tradução aí? A ênfase aí é que a Escritura não pode ser anulada, né? Lógico que esse significado de Deus aí com letra minúscula é outra situação, que a gente não vai entrar talvez na interpretação dela, mas a ênfase é que a Escritura não pode ser anulada. Amém? Me ajuda na leitura, por favor, número 2. A Bíblia reivindica sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um J ou um X. Deixa eu me tirar da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Isso. Então, a própria Bíblia, porque assim, quando nós falamos, exemplo, assim, Deus, isso já é um fato de muitos teólogos usarem essa expressão. Deus inicia a narrativa de si mesmo na Bíblia, não tentando provar para os homens quem Ele é. Simplesmente você começa no Gênesis: no princípio criou Deus céus, terra, e a terra era sem forma e vazia. Você não vê um prefácio, uma introdução de um assunto no livro, dizendo assim: Deus antes, um currículo de Deus, né? Provando para... Sim, Deus está revelado em toda a Bíblia Sagrada. A ênfase que eu quero dar aqui, como nós estamos falando da Bíblia, é justamente a própria Bíblia reivindica a sua autoridade. Ela mesmo diz a sua autoridade, ela chama a sua autoridade, ela mostra a sua autoridade dentro dos textos que foram citados aí. Eu já adiantei aqui alguma coisa. Deixa eu... Olha lá, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, é um escudo para todos que neles confiam. Quando nós falamos provada aqui, a palavra é testada. Aliás, os homens testam a palavra. Mas quando nós falamos do texto, diz que ela é pura, igual um ouro puro, né? Que sem mistura, sem erro, sem falhas. E ainda, a outra referência que nos arremete é de 22:31 de Samuel, que diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, é o escudo para que neles confiam. Eu inverti a referência aqui. Aliás, eu devo ter copiado. Aliás, isso mesmo, ela traz a mesma ideia, talvez uma repetição de Samuel no Salmo. Mas deixa eu pegar alguma coisa aqui no 2. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente. Então existem termos que não aparecem na Bíblia, né? Não fume, não fumar, não existe na Bíblia, mas nós sabemos a ideia moral, a ideia de santificação, de preservação do corpo. Deixa eu tecer rapidinho esse espaço, aí eu já abro para o senhor. Cristo, próprio Jesus, atestou a inerrância ao afirmar que nem um J, nem um tio, nenhum ícone, ele pegou ali a exemplo o alfabeto hebraico, falou assim, nenhum tio, nada se omitirá da lei, né? E aí eu estou falando de quem? De alguém que eu tenho uma prova social dele, apesar da distância,
da sua veracidade, da sua caminhada, de quem ele é. Cristo, ele é atestado não somente na Bíblia, mas nos anais da história. Então esse homem diz que nem o Jota, nem o tio, nada se omitirá da lei. A palavra é verdade. E João 17:17. João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Sim, pode ir. É só uma curiosidade bíblica, né? Eu sei que a maioria dos irmãos já sabem disso, mas para a gente entender que são mais de 40 escritores foram soprados por Deus, né? Inspiraram, né? Esse sopro, né? Quer dizer, absorver inspiração é isso, né? O sujeito inspirou, né? Respirar. Deus soprou e ele absorveu, né? Por isso que eles usam aí no português a palavra inspiração, né? Quando o médico fala uma coisa. Respira, inspira. Né? Ele puxa, né? Deus soprou e o escritor aí puxou, né? Quer dizer, a autoria é toda de Deus, não tem nada de ser humano. Ele só inspirou, absorveu. Então, imagina, em todas essas épocas, diferentes épocas umas das outras, tinha que ter alguma discordância do texto. Agora eu vou mostrar para você, historicamente, como que não existe discordância do texto. E aí é uma das maneiras da ciência, a ciência exata e também a ciência histórica explicar porque a Bíblia é um compêndio de um único autor. Não tem como ser de mais autores. Tem vários escritores, mas é um único autor. Ela começa com 7, termina com 7, todo mundo sabe. Então, Moisés foi o primeiro escritor ali do Gênesis. Então, ele começa o texto do Gênesis com 7 palavras hebraicas. Para nós, em português, tem mais palavras. Mas na tradução original do hebraico, ela começa com 7, perfeitamente. E ela vem... O apóstolo João também termina o último texto do Apocalipse, fechando com 7 palavras. Até aí, mas o João pode ver o texto original e fazer uma cópia. Mas aí começa 7 trovões, né? 10, 3, 4 Apocalipse. O número 7 também traz a interação de perfeição e consumação. Então aí vem 7 pares de animais limpos deveriam entrar na arca. O primeiro homem que andou com Deus foi transladado para o céu e era o 7º, depois de Adão. As promessas que foram feitas para Abraão foram 7. Isaac proferiu 7 bênçãos. Abraão entregou 7 cordeiras, quando Abimeleque como testemunho. Jacó prostrou 7 vezes em terra, diante do seu irmão, no momento do perdão. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, no caso da interpretação do sonho de Faraó, com relação a José. 7 espigas boas, 7 espigas mirradas. O primeiro assassino da história seria vingado 7 vezes. 7 vezes. Aí os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias. As roupas dos sacerdotes eram compostas de 7 peças. Não podia ter nem um calção, nem uma túnica a mais e nem a menos. 7 peças. Os 7 objetos sagrados do tabernáculo deveriam ser ungidos com óleo. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Mesmo de Novo Testamento. Moisés aspergiu 7 vezes o altar com a calção. E isso aí eu tenho aqui até o Apocalipse. Agora, tem como ser um livro que não tem um único autor? Se tiver algum bobo, né? Um historiador, um cientista que quiser dizer um negócio desse, porque tirando João, ele viu o texto do hebraico, do Pentateuco, né? O resto dos autores, em especial, quando se dirige aos profetas, que também trabalham muito com 7, os profetas, um estava preso, escrevendo lá, preso no pátio, eu falei no culto de ensino, o outro estava solto lá do outro lado, na Babilônia, não sei quantos quilômetros. Aí, ao mesmo tempo, um escrevia um texto que era sinótico, semelhante ao outro. Então, assim, isso é história, não tem como você fugir disso aí. Um estava preso, escrevendo, não sabia da vida de ninguém, estava no calabouço, fechado, escrevendo a mesma coisa que o outro estava lá, não sei quantos quilômetros da beira do rio Quebrado escrevendo. Então é só coisa. Não, é muito bom. Essa confirmação, corroboração, uma análise, né?
Lembrando que aí nós damos ênfase à numerologia bíblica, bem claro, bíblica, né? Porque tem a numerologia, enfim, aquela confusão toda, esotérica, enfim, mas nós estamos falando com zelo de uma número 7, essa confirmação. Aí o senhor falou dessa correlação de autores em lugares diferentes, Jeremias no pátio, o ajudante lá na Babilônia. Interessante, sabe que me veio à memória a situação de Pedro, né? Enquanto Pedro estava tendo ele foi arrebatado em espírito, de Jesus traz toda aquela revelação dos animais, simultaneamente. O que estava acontecendo na casa de Cornélio ou com Cornélio? Cornélio também estava simultaneamente tendo a revelação de Deus, que depois os soldados, quando vieram se encontrar com Pedro, houve uma sincronia perfeita. Por quê? Porque isso está registrado, isso foi inspirado e foi registrado, foi documentado para que a gente tivesse, peraí, isso não é invenção, mas entendemos. Agora, a gente leu 2, né? Deixa eu confirmar aqui. Peraí. Agora é o 3. Entendemos aí a expressão, deixa eu voltar aqui, inerrância, não contém erros. Quando nós falamos que não contém erros, é isso que nos dá crédito, porque quando você, como crer em algo errado, né, que contém erros, senão já teria uma que o cristianismo teria fracassado, né? E a gente não iria professar uma fé em algo que não fosse verdadeiro. A infalibilidade e inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de cumprir cabalmente. Isaías 55:11. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica. Então, quer dizer, os dois termos, já para a gente entendendo aqui, inerrância e infalibilidade são intercambiados, mas cada um tem seu significado. Há quem defenda apenas uma desse comportamento, Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível. Ela não é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica, e não a considera como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isso é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falar, igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então nós cremos tanto na inerrância quanto na infalibilidade da Bíblia Sagrada. Depois, se o senhor tiver algum material aí, a caverna de Qumran, depois para a gente encaixar aqui, vamos ver qual que a gente vai encaixar aqui, acho que é no tópico 2. É formidável, né? Dá vontade da glória a Deus quando você pega informações como essa, né? Isso, sobre o achado, né, das cópias. Deixa eu finalizar essa parte aqui com o verso lá em Judas. Confere. Tem Isaías 55:11 primeiro. Diz assim, assim será a minha palavra. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. O próprio Deus falando aí, né? E nós sabemos que quem escreveu foi Isaías é o profeta messiânico, e dentro do Isaías 55 você vê marcas de profecia messiânica apontando para quem? Para Jesus, né? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Ó vós que não tendes, né, vinde e chama. Está falando de Jesus. A outra referência, que é em Judas 1, o verso 3 e 4,
Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eu li a referência correta? É 1, 3 e 4, está pedindo aqui mesmo. É o 3 e 4. É o 3 e o 4. Não é o 4 não, que é a ênfase? Deve ser 4. É isso mesmo. Então está enfatizando aqui acerca do único, que aquele dia a gente teve um desencontro de referências, eu lembro? Às vezes pode acontecer. Mas entendemos aqui, irmãos, o número 1, então falamos da inerrância, o que a Bíblia diz sobre a sua própria inerrância, ela mesma diz, textos, e sobre a infabilidade. Sinopse do tópico 1, ou seja, o resuminho aí do 1, vai dizer assim, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, e por isso a nossa autoridade final de fé e prática. É por isso que nós temos que procurar ter intimidade com esta palavra. Intimidade, vida prática, familiaridade, aprender, buscar. Por quê? Porque é a nossa diretriz maior. É a luz que alumia no meio de tudo, é lâmpada para os pés, luz para o caminho, é martelo que esmiuça a penha. Tudo isso, todos esses atributos estão em torno da palavra de Deus. Vamos aí partir para o número 2. Eu já quero pedir ajuda na leitura. Alguém pode ler, por favor? O Espírito Santo preservou as Escrituras. Manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Isso, só para usar um trocadilho comum aqui, né? Se eu falasse para o sócio, você me dá um autógrafo, entendeu? Então a gente vê essa palavra aí no mundo artístico, né? Enfim, um autógrafo, mas é justamente para criar uma fixação. O que são os autógrafos, de acordo com a teologia bíblica? Então, os autógrafos são os manuscritos originais. Então, os primeiros lá, quando, né, Deus soprou e o homem foi inspirado, né, recebeu a palavra de Deus no seu intelecto, ou por meio de visão, né, profeta Isaías, Samuel, né, Samuel recebeu a visão e depois transcreveu. Então, esses primeiros escritos, eles são chamados de autógrafos, tá? Então é um nome técnico, mas dá para ligar. Foram as primeiras cópias das Escrituras, os primeiros, tudo aquilo que foi escrito primeiramente. São textos de grafia, até eu vou fazer uma observação do autor aqui. Não é que a gente é chato, né? Mas que a gente observa, né, pastor? Aqui, são os textos com a grafia do próprio punho do autor. Não seria a melhor palavra, não seria o autor, porque o autor é Deus. Então ele São copistas. Copistas, escritores. Então a melhor palavra, o autor é Deus. Então, se alguém perguntar quem é o autor da Bíblia, é Deus. E os demais? Foram pessoas usadas, amanuenses, escreventes, escritores. Até hoje, por exemplo, eu posso ser um autor de um livro sem escrever nada dele. A maioria dos autores, por incrível que pareça, eu quero falar aqui, porque
senão a gente faz papel de bobo, né? Ele compra, às vezes, um livro, um livro bom. O pensamento inicial do livro, o pensamento principal do livro veio de alguém, que era o autor. Mas ele, provavelmente, quando foi para a editora, ele passou pelo texto de revisão de conteúdo, ele passou pelo texto de revisão analítica de português, se for na língua portuguesa, se for para outra língua, tem a revisão analítica de outra língua. Aí ele tem um professor que vai ficar um ano quase, só corrigindo, ver e tal, se escreveu legal. E aí depois ele vai ser impresso, se tiver dinheiro para fazer propaganda, ele vem para aqui. Mas o autor mesmo, o autor, que aparece lá, autor, é um. Tem toda uma equipe que trabalhou para que ele sair. Ele tem um autor. Geralmente, a gente pega o livro e fala assim, ó, esse cara foi o mesmo que na nossa cabeça. Ele pegou o livro, ele teve a ideia principal, ele colocou aqui, ele fez análise, ele pegou, na época, máquina, né? Olha no computador, ele mesmo digitou tudo lá, é mentira. Às vezes ele grava, eu conheço. Camarada, professor universitário, ele grava tudo mal, fala. Aí ele tem um cara lá que digita para ele, porque o cara não conhece o português direito, então pode ficar com todo mundo sabe. Eu meio que. É, toda. Agora, a Bíblia é um. É um outro. Só se você não escrever. Ele recebeu a carta, né? Ele recebeu a carta. Não, ele era escrevente, mas nesse caso, assim, onde o texto ele aparece, ele era o cara que recebeu, né? Entendeu? É isso mesmo. Jogo de Apeles e outros romances que e o Apeles, que era um amigo dos hóspedes, ele foi esse que morreu na sua barra. Então, com certeza ele estaria envolvido na questão da liturgia, da transmissão de conhecimento. Transmissão como obreiro, trabalhando, mas naquela ocasião em específico, Paulo escreve a carta, ele escreve a carta para orientar como que eles deviam dirigir o trabalho da igreja, porque Paulo estava preso, precisava dar uma orientação para eles ajudarem lá, entendeu? Era outro contexto. Era outro contexto, mas ele, com certeza, se ele estava à frente de trabalhos, eles tinham uma comunicação carta fantástica, porque tinha a igreja de Filadélfia, passava por terremoto, só tinha um jeito, botar dentro de algum negócio e jogar lá e ver se o cara do barco pegava e levava até determinado local. Como é que os irmãos de Filadélfia iam ficar sabendo o que acontecia no contexto social geral de fora? O porto de Filadélfia chegava com as cartas, então provavelmente os obreiros mais próximos mandavam cartas também. Paulo mandava a carta geral e eles faziam as cópias e mandavam. Entendeu? Mas a carta original era de Paulo. Isso mesmo. Então, vamos seguir adiante. Então, autógrafos, né? São os escritos originais. Deixa eu dar as referências aqui, porque os outros pontos ele vai render algum comentário a mais. Então, nós temos o Filemão 1,19 dizendo: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei quando te não dizer que ainda. Então a ênfase é quem escreveu em primeira mão. Eu, Paulo, escrevi. Eu vou ler só a parte A. Agora, esse verso a gente está repetindo ele quase todas as lições, mas é bom fixar. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia, o que é a profecia aqui? A profecia bíblica, né? Os escritos. Nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os autógrafos foram referência ainda de 14:17 de João. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E a última referência dentro dessa
dessa partícula aqui dos dos autógrafos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então Deus falou com Abraão, Deus deu uma premissa, uma introdução do assunto de forma para Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém se será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, enfim, nós pegamos a ideia principal aqui. Isso. Nós pegamos a ideia principal aqui, que é a transmissão direta, em primeira mão para. Agora nós vamos partir aqui para o comentário dos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais. Aí essa aqui já são as cópias dos autógrafos, das primeiras cópias. Aqui já são cópias, tá bom? As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Olha que isso aqui é importante, ó. Atualmente existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Então, as exigências para um escriba, além da parte de santificação, ele se purificava, ele entrava num processo. Então, quando ele transcrevia uma cópia, tinha que ser com exatidão. E quando havia um erro, eles descartavam a cópia, correto? Quando havia um erro, de repente ele deu uma vacilada lá na grafia, ele descartava e começava todo o processo de novo. Então nós estamos falamos primeiro do autógrafo, que é as cópias originais, e agora nós estamos falando do apógrafo, que foram as cópias feitas a partir daí. Os escribas transcreveram os originais, milimétrica, com precisão. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento, falamos do Antigo, agora vamos falar do Novo, também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, que foram os autógrafos. Aí eu já abro um parênteses antes de continuar a leitura. Então a inspiração, ela foi dada uma única vez nas cópias dos autógrafos. A gente já cria aqui uma defesa dizendo, porque na atualidade ou em algum tempo muitas pessoas falam assim: tive uma revelação de Deus, escreve aí, e lutam para que isso seja canônico, aceitável, seja uma regra de fé para as pessoas. Mas não existe. Se não foi inspirada por Deus na ocasião que compreende aí os apógrafos, que foram as cópias, ela não é digna de aceitação. Inclusive, digo de passagem, eu acredito que uma determinada seita aí dos Mormons, eles dizem que o cânon dele está aberto. Então, eles dizem assim: se vier revelação, a gente vai considerar como sendo de Deus e usar isso para como se fosse de Deus. Errado. ênfase, o cano já foi fechado, não existe mais inspiração. Deus não está, Deus ele orienta, inspira na mensagem, na palavra, embasado naquilo que ele já nos deu dentro da palavra. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, que são os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Nós temos aí Mateus 5,18. Então a ênfase é o seguinte, e as perguntas que surgem, né?
Vamos lá. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A pergunta que muitos fazem é: mas ao longo do tempo, durante essas compilações, será que não trocaram algumas palavras ou fraudaram algumas palavras até que se chegasse a nós? É aí que está a fidelidade do Espírito de Deus ao longo da história, dos anos que se passaram, preservando até hoje. Isso aqui é uma cópia, ó. Aqui, ó, né? Nós estamos com uma cópia. Claro que depois implica questões de versão, de tradução. Por quê? Porque dos originais foram extraídas as palavras no grego, no hebraico, e foram transcrevendo. Muitas pessoas não tinham o sentido original da palavra, então elas fizeram uma adaptação. Mas isso é coisa de homens e não tira a originalidade, a infabilidade, não tira a credibilidade daquilo que Deus falou lá nos primórdios. Bem, aí eu vou falar o número 3. Eu tenho algum documento aqui sobre a caverna, mas aí o senhor me ajuda. Então, fica à vontade, minha irmã. Vamos lá. Então, os autógrafos, os primeiros, apógrafos, cópias, só para ligar uma palavrinha a outra, tá? E agora vem apócrifos e pseudo-epígrafos. Vamos lá. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, ou seja, não está em ordem cronológica. Perdão, deixa eu pegar o termo correto. Anacronismo, erro de cronologia, data relativa a fato e pessoas. Então, os apócrifos, agora nós estamos falando de algo que é negativo dentro de estudo, que é os apócrifos. Então, os apócrifos, eles não têm uma perfeição em informação de data, de autoria, uma confusão geral nesse sentido. Ele se contradiz. E quais livros que nós estamos falando? Nós estamos falando de livros que depois foram inseridos depois do cânon fechado, correto? Depois que o cânon de 66 livros da Bíblia já estava fechado, aí agregaram, que daí aí vem a Bíblia Católica, agregaram os 66 livros que já existiam, esses apócrifos. Os judeus tem um terminho que eles usam, se chama os de fora. Por que os de fora? Os de fora do cânon, que não tinha inspiração, e além de não ter inspiração, ele apresentava essas contradições. Deixa eu fechar aqui. Olha, agora, os pseudo-epígrafos, falsos escritos. Pseudo é falso, certo? Falsos escritos. Dentre eles estão a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, que foram produzidos por autores anônimos. Nem o autor não tem, né? Autores anônimos e espúrios, não genuínos, né? Autores não genuínos que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas e apóstolos. Então escreveram aí, né, o livro Assunção de Moisés, Apocalipse de Pedro, e quiseram dar a autoria de profetas e apóstolos. Uma coisa sem nexo, muito forçada, né? Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei e os profetas escritos, não faziam parte dos livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Repetindo. Então, qual era a referência de Bíblia na época de Jesus? Aí a gente vai para Mateus 24, né? Tardos e nécios,
para crer em tudo que diz as Escrituras, nos Salmos, nos profetas, em toda. Então, quando Jesus pega essa expressão, ele fala assim: vocês não creem na Bíblia, na nossa palavra, para a gente entender. Então, na época de Jesus, esses apócrifos e os pseudo-epígrafos não faziam parte da Bíblia que já existia. Tá, qual Bíblia que existia? Nós já tínhamos o Pentateuco, correto? E nós tínhamos aí os profetas, porque Jesus citava os profetas, Paulo depois citava os profetas. Paulo estava a uma distância de tempo um pouquinho de Jesus, claro, mas vamos falar de Jesus. Jesus citava do profeta Daniel, profeta Jonas, ele pegava emprestado lá, né, para usar como argumento. Então, não faziam parte. Você tinha Pentateuco, Sim. você tinha alguns patriarcas, né, como Jó, você tinha Pentateuco, você tinha patriarcas e salmos, e profetas, proféticos, salmos, e os poéticos também tinham, né, que eram esses salmos. O Jó também foi englobado na época, né, nos livros poéticos, era o drama poético para eles. Então você tinha os poéticos, que o Jó estava no meio, você tinha o Salmo, Jó e tal, Cantares, já tinham os proféticos, né, os profetas, maiores e menores, e o Pentateuco. Essa era a Bíblia hebraica. Amém. A ênfase que nós damos, obrigado pela lista, pelo rol, é que os apócrifos e os pseudo-falsos já não faziam parte da Bíblia. Jesus então não endossou a autoridade delas. Não endossou a autoridade delas. Agora, eu vou... Fechamos o 3? Ainda não, né? Não, o número 3 não fechou. Deixa eu acabar de ler, que eu vou ler um artigo aqui do Mar Morto. Não faziam parte dos apócrifos nem dos pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não fazem parte do cânon bíblico protestante. Nós somos protestantes, né? E eu fui indagado lá. Isso é o que, cara? Não, eu sou protestante, sim. Ah, porque muita gente não sabe nem o que é isso. Deve fazer. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra cânon vem de regra, de junco. Então, a cânon tinha suas divisões. Então, era para estabelecer parâmetros de medida. Então a Bíblia passou por parâmetros de medida. E quando falamos de parâmetros de medida, ela é perfeita o quê? Nas informações como escritores, época, geografia, a historicidade, a sua historicidade, e a parte espiritual, que é o dinamismo que a Bíblia causa na vida de alguém. Eu lembrei daquela musiquinha lá do homenzinho torto, né? Havia um homenzinho torto, andava num caminho torto. Como é que é? Me ajuda, irmão. Morava numa casa torta, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou que tudo que era torto, Jesus endireitou. Então ela tem esse poder de transformação com encontro em Jesus Cristo, certo? Só ler sobre esse achado aqui, e depois o senhor pincela a distância de tempo para mim, por favor. Olha, em 1947, um jovem pastor beduíno que cuidava de seus rebanhos nos montes áridos a oeste do Mar Morto viu uma abertura em um dos despenhadeiros da região. As ovelhas dele tinham se perdido, né? E ele foi atrás delas. E aí, o que aconteceu? Uma abertura em um dos despenhadeiros da região. Jogou uma pedra lá dentro e ouviu um som de louça de barro se quebrando. Tum, plim, né? Aquele barulho. Estou tentando contextualizar aqui, ó.
Curioso, o garoto resolveu explorar e encontrou vários potes de cerâmica. Ao examinar com mais atenção, descobriu que dentro deles havia rolos de pergaminhos, repletos de escrita hebraica antiga. A princípio, ninguém se interessou por sua descoberta. Quando alguns arqueólogos viram os rolos, porém não puderam conter a empolgação. Imagina. Com o tempo, foram encontrados 400 rolos em cavernas próximas, em um lugar chamado Qumran, isso mesmo. Era a biblioteca de uma seita religiosa conhecida como essênios. Então, os essênios, que é citado por Jesus, eles viviam isolados nesta região, nessa região. E incluía partes de todos os livros do Antigo Testamento hebraico, exceto Esther. Uma comunidade ascética de essênios viveu naquela região por volta do tempo de Cristo e construiu um povoado. Escavações mostraram que contava com uma torre de vigia, um refeitório e um escritório, onde os manuscritos do Mar Morto provavelmente foram copiados. Um local para banhos rituais, uma olaria e um cemitério. De acordo com as datações por carbono, os manuscritos do Mar Morto foram copiados entre 200 a.C. e 70 depois de Cristo. Essa data pode estar improvável aqui, tá? O rolo de Isaías traz quase todo o texto do livro. Sim, olha aqui, isso aqui. O rolo de Isaías traz quase todo o texto do livro e é 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga. Isaías encontrado até então. Ainda assim, os dois textos são quase idênticos, uma identificação de como os copistas eram precisos e levavam o seu trabalho a sério. Qual que é a ênfase aqui? Foram copiados 200 anos antes de Cristo, os textos de Isaías, muitos textos do Antigo Testamento, eram cópias, estavam fazendo cópias. Aí, o rolo de Isaías traz quase todo o texto do livro, é 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga. Então o que a gente vê aqui? Que a distância de tempo de 1000 anos, depois deixa eu dar um respaldo, não influenciou na fidelidade dos autógrafos, das cópias que foram produzidas posteriormente. Então isso é motivo. Aí a gente volta aqui um pedacinho da expressão que o Espírito Santo preservou e preserva ainda, apesar do advento de tecnologia, de mudança e tanta coisa, mas preservou. Sim. Então, esses manuscritos são prova científica, cabal, de que a Bíblia, em 1947, foi uma prova científica, inclusive eles quiseram esconder. Porque primeiro tentaram vender de Belém, os que encontraram isso aí alguém falou: opa, isso aí precisa ir para o Museu Hebraico. Aí foi para a Universidade Hebraica, logo na sequência, que foi atestado até 1950, foi análise se o texto era verídico. Entendeu? Então, na época, os historiadores e os arqueólogos da época atestaram, é verídico. E a data, calcularam que a data era essa daí, entre 200 a.C. até 70 depois de Cristo. Foi encontrado um local onde exatamente esses essênios moravam, escolheram para morar. Os que eram desde criança essênios, eles iam para as cavernas ou para a região desértica do Mar Morto, em específico a região que eles chamam de Engedi ou Engedi. E aí eles foram morar nesse lugar. E lá tem 10 cavernas aproximadamente. E entre essas 10 cavernas, gradativamente foram localizadas. Por isso que eles não localizaram só nessa época. Depois, na Guerra dos 6 Dias, teve uma turma que conseguiu encontrar outros escritos que também estavam numa das cavernas entre as 10. Depois, eles arquivam tudo isso aí, teve mais escritos encontrados.
Depois Eles se desse. encontram, fazem a atestação de que era verídico e tal, e aí continua a gama de escritos, que são aqueles outros escritos que aí são uma cópia. Texto de Enoque, sei lá mais e tal, mas o que interessa para nós é o que foi achado em 1947. Que prova, porque os essênios, eles eram mais rigorosos que os escribas e fariseus. Eles eram mais rigorosos. É porque eles não concordavam que o fariseu falava, mas não cumpria, falava, mas não fazia. Então, saiu no meio desse aí a seita dos essênios, que tinha um estilo de vida muito parecido com o João, até alguém acreditava que o João era essênio, mas não era. Mas seja um assunto para depois. Certo, certo. Mas aí a Bíblia foi montada aqui com 500. Oi? Aí montaram a Bíblia em 500. Não, a Bíblia ali já existia. Esses pergaminhos dessa seita de essênios, eles são copistas que escreveram os textos exatamente como o texto que os fariseus e os escribas tinham. Então, só que não tínhamos esse texto na data tão antiga, para poder dizer assim, é mais uma prova relevante, dizer assim, não, realmente. Aí foi achado agora, em 1947, nas cavernas de Qumran, escondido dentro da caverna. Aí comprovou porque ele foi escrito nessa data tão antiga, com um texto de quase 1000 anos antes. Que foi aprovado, uma parte estava no museu estadunidense, mas não está comprovado se era o mesmo texto e a cópia. Mas a original está no museu israelense. E você vai conseguir ver que os próprios arqueólogos e os historiadores, eles escrevem naquela medida de carbono que eles fazem, o texto é da data. E o texto, igual foi para o profeta Isaías, idêntico ao que tem no Pentateuco que a gente tem hoje. Então, E a distância de tempo de 1000 anos. E a distância de tempo de 1000 anos. Então, é o texto mais antigo original, um papel original que existe. Existe. Então, isso mostra que nada do que foi feito para nós, que nós temos na nossa vida hoje, é mentira, é a realidade. Tem lá um texto com a mesma veracidade, o mesmo espírito, mais de 1000 anos de diferença. É a prova científica. Todas as vezes que você vê algum cientista debater a respeito de Bíblia, ele vai falar assim, a prova é falível, os pergaminhos do Mar Morto. A localização foi em Engedi, a caverna, um grupo de caverna que chama de Amém. Então, muito bom saber disso e ter esse conhecimento. E vamos, número 3, é isso? Tópico 3 entra agora, né? Eu vou fazer uma leitura mais rápida, porque o tempo, foi embora. Quantas horas aí, de verdade? 8h44. 9h44. Então vamos correr, porque vamos ver se eu consigo ler 1 minuto aqui. Vamos ler. 3. As verdades nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa que é confiável e correto. Vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras correspondem à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. A sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Número 2, tópico 3. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Grava isso, não precisamos de nenhuma nova revelação, tá? Já tudo está dentro da Bíblia Sagrada. Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética
Aí, ó, a ética, a moral se fundamentam na revelação divina, que muitos homens não querem se sujeitar à ética e à moral bíblica. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Número 3, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os escritores, bíblicos, e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. A sinopse do tópico 3 diz: Deus é a verdade e a sua palavra é a sua extensão. Deus é a verdade, a sua palavra é a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é verdade. Só frisando aqui mais uma vez sobre a questão moral que a Bíblia aplica sobre as nossas vidas e que ela propõe a todo aquele que aceita Jesus e quer caminhar com a Bíblia, Eu lembro até de um filme teológico que tinha a ficção, a parte da ficção, chama, acho que é A Jornada, um teólogo escreveu um livro contando de um menino e que ele foi corrigir esse menino, só que com os argumentos dele, apesar de haver no livro argumentos cristãos, ele foi até esse menino, mas o repreendeu, mas não falou em nome de quem e com base em quem. Ou seja, ele deveria chegar até esse menino e falar assim: olha, esse procedimento você não pode ter. Por quê? Porque isso é reprovado por Jesus mediante a sua palavra. E ele não fez isso. Aí o filme conta que um dos deles entrou na máquina do tempo, voltou, foi lá para o futuro. E quando chegou no futuro, a humanidade estava depravada, decaída, valores morais invertidos, as igrejas vazias, as pessoas insensíveis ao valor humano, enfim. Aí ele volta para o passado, e quando ele volta para o passado, ele enfatiza que a única forma de criar um padrão de conduta moral que influencia no futuro e na vida de uma pessoa é respaldado na Bíblia Sagrada. Esse é um argumento à parte, tá? O principal nós já falamos aqui, que é fundamento bíblico, é isso. Mas só uma analogia para entender que quanto mais nos sujeitamos à moralidade da Bíblia e quanto mais nós propomos isso para nossa prole, nossa geração, nossos filhos, as pessoas que estão em torno de nós, a Bíblia, Deus é moralista, Peguei uma frase de um irmão: Deus é moralista, Não adianta. Quer ter um relacionamento com Deus? Ele é moralista e toda a sua moral é explícita, é mostrado na Bíblia Sagrada. Existe um parâmetro de vida dentro da Bíblia Sagrada. A conclusão diz: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então,
nós informamos que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. No tópico 2, explicamos que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E, por fim, constatamos que a Bíblia é a verdade de Deus. Amém? Eu coloquei esse microfone aqui porque vocês estão sendo gravados, tá bom? Vocês vão aparecer lá no YouTube e vai ser bênção. Então, irmãos, Deus abençoe, né? O que nós pedimos a Deus é que Ele nos conserve em sua presença e em total relacionamento com a Bíblia, né? Conta-se de um jovem, né, que estava desviado. O que aconteceu? Pegou a Bíblia e pôs lá na prateleira, né?